Olá pessoal, tudo bem? Vai aqui com vocês, sejam bem-vindos a essa nossa última, agora sim, última aula da apostila, que é utilizando aqui o Challenge Yourself. Bom, o exercício número 1, eu já havia falado para vocês. Vamos nomear as cores que a gente encontra aqui. Então, essa cor aqui, ó, é pink, é rosa, pink. Essa daqui é green, verde. E essa daqui, orange, que é laranja. Depois, nós temos essa aqui no canto, que é blue, azul. Essa daqui que é yellow, amarelo. E essa daqui que é red. Muito bem. Dava para colocar mais algumas aí, talvez que vocês conheçam. A gente poderia colocar aqui o brown, tá? Que é marrom, brown, o purple, que é roxo, tá? E uma aqui que a gente usa bastante também é gray, e essa daqui sensacional porque não mostra ali, mas é o white, né? E deixa as coisas mais claras. White. Brown, purple, gray e white, eu adicionaria mais essas daí para vocês. Marrom, roxo, cinza e branco. O exercício 2, a gente tinha então que classificar quais são os materiais para fazer uma escultura, por exemplo. Metal é o metal que você utiliza, red clay, que é argila, e recycled material, materiais recicláveis. Então, estão aqui para a escultura. Quais os materiais para pintar ou desenhar? Chalk, que é o giz, pencil, que é o lápis, brushes, que são os pincéis, natural pigments, que são os pigmentos naturais, a tinta, e oil paints, que é tinta a óleo. E em que superfície a gente desenha ou pinta? Canvas, que são as lonas, são as telas, e paper, que é o papel. E os materiais digitais? Photographs, vídeo, tá? Então essas são as informações. Eu lembro que no 3 eu falei das formas, já está mostrando aqui quais os tipos de forma, geométrica e orgânica. Então, geometric shapes, nós temos square, que é vermelho aqui, ó, que é o quadrado, square. Depois nós temos o triangle tá de marrom aqui, ó, que é o triângulo, triangle. Depois nós temos o circle, que é esse azul, que é o círculo, a bola. E o rectangle, que é esse daqui, o cinza, que é o retângulo. E as outras? Eu não consigo falar, por exemplo, que forma é essa aqui? Parece o pêssego, né? Mas eu não consigo falar no tipo de forma orgânica que é. E nem essa daqui, chapéu de triângulo, não é isso. Nem esse, um sol tipo, sei lá, derretendo, sei lá. E esse aqui, um slime que caiu no chão e ficou desse jeito. Eu não consigo, então, falar como que são as formas orgânicas. Por eu não saber, eu coloco assim, ó, quais são as formas orgânicas? The others ones, ou seja, todas as outras. Porque as geométricas eu já nomeei aqui em cima, quadrado, triângulo, círculo e retângulo. Acabou as geométricas? As outras que sobram, então, elas são orgânicas. Exercício 4, marcando as questões com as respostas. Did you study art in college? No, I didn't. I studied at an art institute when I was in high school. Você estudou arte no colégio? Não, eu não estudei. Eu estudei em um instituto de arte quando eu estava no ensino médio, tá? Letra A. B. What subject did you like the most? I love studying art history. Que matéria você gostava mais? Eu amava estudar história da arte. Fechou aí. Na C, did you create all our paints? Yes, I did. I painted 15 different pictures. Sim, quer dizer, você criou seus próprios quadros? Sim, eu criei. Eu pintei 15 quadros diferentes. Na letra D,
Did you participate in an art exhibition? Yes, I did. My paintings were very well received. Quer dizer, você participou em uma exibição de arte? Sim, eu participei. Meus quadros foram muito bem aceitados, tá? Muito bem recebidos, tá? Nesse sentido. E aí, did you sell any paintings? No, I didn't. They weren't for sale. Não, eu não vendi, eles não estavam à venda. Muito bem, a sequência C, D, C, B, D, A, E. Bom, o 5 falava para você fazer um X ou riscar aquela parte que está a mais. Na primeira eu já falei para vocês, então o does not like está errado, porque a frase é John did not like art before going to the museum. Então ele não gostava de artes até ir ao museu. Na B, Anita and Laura go? Não, Anita and Laura didn't go to the art exhibition last night. Como eu tô falando da noite passada, eu não posso usar o go. Eu tenho que usar quem? O didn't go. Elas não foram à exibição de arte da noite passada. Letra C. Thelma didn't read the artist's biography for today's class. A Thelma, ela não leu a biografia do artista para a aula de hoje. Então não pode ser aqui no presente. Letra D. Joseph and Fernando did not get an exhibition program at the entrance. Joseph e Fernando, eles não conseguiram um programa de exibição quando eles chegaram para entrar. Isso daqui, quando eu vou fazer a frase, vocês já viram, frase negativa, eu não posso usar not get. Eu tenho que usar um auxiliar para deixar ela na forma negativa. E aí, então, faltou o did. Por isso que aqui eu risco not get. Veja, a diferença é que aqui tem o did. Aí, my classmates and I didn't paint with oil until our teacher showed us how. Meus colegas e eu não pintávamos com tinta a óleo até o nosso professor nos mostrar como. Então, didn't paint. Todas as frases aqui, então, na forma de passado simples. Bom, aqui na 6 eu falei reordene as palavras para criar a sentença. A primeira eu fiz Did this painting belong to Uncle Michael? Então, tá aqui, ó. Did this painting belong to Uncle Michael? Na segunda, ela é negativa, então Louise didn't use natural pigments in her art school. Artwork. Na C, did painters organize exhibition together? Como é uma questão, did veio antes. E quem que era o sujeito? Os pintores, painters, tá? Então, did painters organize exhibition together? Na letra D, é negativa, então Sarah didn't agree with her critics. A Sarah não concordou com as críticas dela, tá? No sentido com as críticas para ela, né? Então é aqui assim que a gente faz. Exercício 7, tá falando assim, ó, leia as respostas e escreva as questões correspondentes. Siga as dicas aí, os prompts. Então, eu falei para vocês no primeiro, no, he didn't. Então, como é he, eu já entendo que tá falando de uma pessoa masculina ali. E aí era o Monet, vivia na França. Então, did Monet live in Spain? No, he didn't. Monet lived in France. A outra aqui tá yes, she did. Então eu já sei que tá falando de uma figura feminina. Yes, she did. My sister finished her sculpture last week. A minha irmã terminou a escultura dela na semana passada. Então eu sei que o sujeito é sister. E aí, did your sister finish her sculpture? Sua irmã terminou a escultura? Yes, she did. My sister finished her sculpture last weekend. Na C, the artists present their video installation at the Museum of Modern Art. Então,
os artistas apresentaram o vídeo deles de instalação no Museu de Arte Moderna. Então, eu sei que são artistas, plural, posso usar o they, mas eu vou usar o the artist na questão. E aí, eu tô querendo saber de lugar, já que tá falando do Museu de Arte Moderna. Então, fica assim, ó. Where did the artist present their video installation? The artists present their video installation at the Museum of Modern Art. Desse jeitinho. Onde os artistas apresentaram a instalação de vídeo deles? Os artistas apresentaram a instalação de vídeo deles no Museu de Arte Moderna. Olha aqui na D. Van Gogh painted Starry Night in 1889. Então eu tô falando aqui de Van Gogh já. É por isso que eu vou usar Van Gogh lá na questão. E eu vou usar também a obra dele. E eu, como está falando aqui ó, sobre o ano, então eu estou falando de tempo. E para tempo a gente usa o an. When did Van Gogh paint Starry Night? Quando que o Van Gogh pintou Noite Estrelada, tá? Starry Night. Então, Van Gogh pintou Starry Night em 1889. Ele pintou em 1889. É desse jeito aqui mesmo que a gente faz as questões. Exercício 8, a gente tinha que colocar as preposições de acordo com o que a gente viu já sobre isso. Então, vamos lá. Vou ler já com a correção pronta. My first visit to a museum was in 2017. My family went to São Paulo in July because my brother and I were on vacation. In the morning, we went to parks and in the afternoon, we visited museums and galleries. At night, we went to some concerts. It was a cultural week. On July 2030, we walked around Avenida Paulista. We'll never forget it. On Sundays, this great avenue is closer to cars, and lots of street art occupy the space. What an experience! Então, minha primeira visita ao museu foi em 2017, perdão. My family foi para São Paulo em julho porque meu irmão e eu estávamos de férias. De manhã, nós fomos aos parques e à tarde nós visitamos museus e galerias. À noite, nós fomos a alguns shows. Foi uma semana cultural. Em 23 de julho, nós andamos na Avenida Paulista e eu nunca esquecerei. Aos domingos, essa grande avenida é fechada para carros e muitos artistas de rua ocupam esse espaço. Que experiência! Legal, né? Então essa é a correção aqui para vocês. Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time, it's clear to see.